Salve, com a paz do Senhor. Quero deixar uma reflexão para vocês rapidamente, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 28, que fala a respeito de Saul, que Saul consulta uma médium, né? Mas ele antes consulta o Senhor, né? Ele pergunta ao Senhor se ele vai vencer, vai conseguir vencer a batalha contra os filisteus, né? Porque Saul, ele estava muito desesperado, né? Ele via que o exército dos filisteus era muito forte, né? E ele temeu muito. Ele temeu muito, entrou em desespero total e resolveu consultar uma médium, porque ele já não tinha mais resposta de Deus, né? Porque ele era rejeitado pelo Senhor. Ele não tinha resposta do Senhor nenhuma. Ele não tinha resposta através de profecias, através de nada, né? A palavra do Senhor diz em 1 Samuel 28. Veja só. E consultou Saul o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. De nenhuma forma, o Senhor respondeu a ele, nenhuma. E o que acontece? Acontece que Saul, ele se disfarça, né, para ir para uma médium, né, consultar uma médium. Ele se disfarça, vai com 2 homens. Quando ele chega lá, né, ele fala lá, conversa com ela, entendeu? E ela diz o quê? Ela diz assim, o Senhor quer me colocar em problema. Eu vou falar, tipo, uma interpretação minha, né? Tipo, o Senhor quer me colocar em problema, porque Saul disse que ia matar todos os adivinhos e médios que existem. E ela temeu, né? Ficou com medo, né? Aí ele prometeu a ela que não iria acontecer nada com ela, né? E ele disfarçado, né? Num momento assim, quando ele chegou, né? Ela não sabia de nada. Ela não sabia quem era ele, né? Mas acontece que essas pessoas, sabe? Que é envolvida nessas coisas, né? Os demônios falam para elas. E assim, ao decorrer daquele momento, e ao decorrer, né, daquela situação, né, os demônios, eles revelam para ela que era Saul que estava ali disfarçado, né? E ela, assim, diz na cara dele, né, que é ele. E o que acontece? Que ela pergunta, me diga o que você quer, né? Ele diz que quer o quê? Que Samuel desça. Precisa falar com Samuel. Sendo que Samuel já é morto, né? E sabemos muito bem a palavra que diz que os mortos não voltam mais. Eu vou provar vocês na Bíblia com apenas um versículo. Glória a Deus, glorificado seja o nome de Jesus. Veja o que diz a palavra, viu? A palavra diz, olha, em Jó, né? Jó 7, capítulo 7, e o versículo 8 diz assim: assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce a sepultura nunca mais tornará a subir, nunca mais. Por isso que eu digo que é demônio, era demônio. Né, vocês estão vendo, né? Não sou eu, é a palavra, né? Que diz, entendeu? Que é aquele que desce, não tem como subir mais. Aquele que morreu, já era, entendeu? É a palavra que diz, segue-se o juízo depois da morte. Então, como é que era Samuel? Como é que era Samuel ali? Né? Na visão, assim, na visão distorcida e errada completamente,
de Saul, porque Saul não tinha mais nada de Deus. Ele não tinha mais nada de Deus. Entendeu? Deus já tinha rejeitado Saul, é a palavra que diz. Entendeu? E ele não tinha mais nada de Deus, ele estava perdido, ele estava em pânico, ele estava andando nos caminhos do Senhor erradamente. E ele pensou que era Samuel que tinha descido ali, realmente, né? Mas não, eram os demônios. Eram os demônios, para confundir a mente dele, que estava perturbada já. Porque ele estava em pânico, ele estava precisando de uma resposta urgentemente em relação à batalha, porque ele ia à batalha contra os filisteus e sabia que os filisteus estavam muito fortíssimos, né? E ele temeu, ele estava tremendo e temendo muito na base. O Senhor era contra, né? O Senhor era contra os feiticeiros, né? Médios. Eu vou provar você na palavra. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 9. Em diante diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações das nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo e seus filhos a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algaceiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte os espíritos adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação perante o Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lançará fora diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque essas nações que hão de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, ó Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Então, gente, a palavra do Senhor é bem clara. Ele é contra os adivinhos, ele é contra os feiticeiros médios, ele é contra a tudo isso, né? E a palavra do Senhor que eu estava lendo agora para vocês fala que o Senhor lançará fora todos eles, né? Não só nessa passagem, várias outras, entendeu? Fala em questão que ele lançará fora. Então, com Saul não foi diferente, entendeu? Por isso que Deus o rejeitou. Deus rejeitou Saul, porque ele praticava essas coisas, porque ele era contra, né? Tudo que o Senhor ordenou, ele fazia tudo errado. Ele praticava essas coisas e outras coisas que era abominação perante os olhos do Senhor. E, infelizmente, ele foi rejeitado pelo próprio Deus, né? Aleluia, glorificado seja o nome de Jesus. A palavra do Senhor diz em 1 Samuel 15, e o versículo 24, né? O versículo 24, que até, glória a Deus, Saul disse, pequei, Saul disse a Samuel, pequei, portanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as suas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Entendeu? Aqui Saul ele reconhece que pecou. No capítulo 1 Samuel, versículo 24. Ele reconhece que ele pecou perante o Senhor. E o 26 diz assim, versículo 26. Porém Samuel disse a Saul, não voltarei contigo, portanto, rejeitaste a palavra do Senhor. Já rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Aqui Samuel está dizendo a Saul que ele foi rejeitado pelo próprio Deus, e ele foi realmente, né? Porque o Senhor diz bem claro, vou deixar aqui a palavra para vocês. O Senhor diz bem claro, olha, vamos lá para 1 Samuel, capítulo 16. O primeiro diz assim,
Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? O Senhor rejeitou Saul. E quando Deus rejeita uma pessoa, acabou-se. Não adianta Cicrano, Beltrano ficar insistindo numa pessoa no qual Deus rejeitou. Não adianta dar moral para uma pessoa que Deus já rejeitou há muito tempo. Às vezes a pessoa é rejeitada há muito tempo pelo próprio Deus. Então não adianta, né? Não adianta. Se aquela pessoa já é rejeitada pelo Senhor, não adianta. Não adianta tentar, né? Ou achar, por conta da aparência, que aquele é homem de Deus e aquela é mulher de Deus. Ah, aquele é homem e mulher de Deus porque ele fala bem, porque ele se expressa bem, porque ele conhece a palavra. Olha, ele pode conhecer a palavra, ele pode cantar bem, ele pode pregar bem, mas muitas das vezes é rejeitado por Deus. Então, se é rejeitado, acabou-se. Não adianta insistir, não adianta nem dizer, é homem de Deus, é mulher de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes está sem visão, entendeu? Eu acredito nessa passagem aqui, que Samuel estava sem visão, porque ele estava querendo insistir em Saul, sendo que Deus já tinha rejeitado, Deus já tinha dito, eu rejeitei Samuel. Ele estava querendo insistir, entendeu? Naquele vaso, sendo que Deus já rejeitou, entendeu? Eu acredito que aqui ele estava sem visão, eu acredito na minha visão. Então não adianta ficar insistindo numa pessoa no qual Deus já rejeitou. Então é isso, não adianta, né? Não adianta estar rejeitado, acabou. Então é isso, minha gente. Infelizmente os pecados, né? Os erros graves de Saul levou ele à morte, né? A palavra diz que a transgressão, tudo aquilo que Saul fez, levou à morte, né? Gerou consequências, porque a consequência sempre vem na nossa vida. Para terminar, em 1 Crônicas, o 10 e o versículo 13 diz assim: assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. Entendeu? Você viu que na passagem, né, logo no começo, em 1 Samuel 28, né, fala que ele consultou, né, uma médium. Entendeu? E eu acredito assim que não foi só nessa vez. Eu acredito que teve outras vezes, várias outras vezes também. Entendeu? Porque antes de tudo ele era para consultar quem? A Deus. Antes de tudo, ele era para o quê? Andar nos caminhos do Senhor reto, fazer a vontade de Deus, né? E consultar Deus, não adivinhadores. Então é isso. O pecado grave de Saul, né, levou ele à morte. Levou à morte e ele teve um fim trágico, né? Da pior forma. Glória a Deus. O que a gente aprende com isso, né? Que se é para servir a Deus, venha servir verdadeiramente e não com fingimento. E não servir a dois senhores. Porque não existe isso, minha gente, de servir a dois senhores. Não. Ou você serve a um, ou serve a outro. Entendeu? E sabemos o quê? Que só existe um Jesus. Só existe um Salvador. Não existe outro além dele. Não existe. Então, infelizmente, né? É isso que acontece. Não só na vida dele, aconteceu na vida de vários outros homens que se perderam diante da caminhada, né, na Bíblia. Também na vida real acontece, infelizmente, né, muitos se perdem, infelizmente morre e acaba indo para o inferno, né, por fazer erros graves, por se desviar do caminho do Senhor. E é isso, dá nisso.